Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos começar esse módulo, sobre a casa de Deus. Vamos falar um pouco sobre o que é a habitação do Senhor. Nesse módulo a gente não vai esgotar o assunto sobre a casa de Deus, porque é um assunto que tem várias características, vários aspectos diferentes. A gente poderia estudar sobre a casa de Deus, dividir em um estudo sistemático e pegar vários detalhes ali, vários aspectos, A gente vai focar no que diz respeito apenas à habitação, ao que seria a habitação, o repouso, o descanso da casa do Senhor. Antes de começar, gostaria de fazer aqui uma oração. Pai, muito obrigado pela oportunidade de sermos expostos, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro para que a verdade das Tuas Escrituras permeie o nosso coração e amplie a nossa revelação sobre a Sua habitação, Senhor. Sobre a Sua casa, sobre a Sua morada, sobre preparar um local de descanso onde Você possa habitar e que nós possamos, Senhor, juntos como igreja, crescer na revelação da Tua habitação, Pai. Muito obrigado por todos os alunos desse curso, por todos que estão trabalhando para que esse curso aconteça. Tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Essa matéria, essa disciplina sobre a casa de Deus, ela poderia ser chamada como uma disciplina de teologia bíblica, A teologia bíblica, ela abrange um estudo de um tema de Gênesis a Apocalipse, No primeiro slide, você pode ver ali que essa matéria, essa disciplina, ela poderia ser chamada de teologia bíblica da oração, teologia bíblica do sacerdócio, teologia bíblica sobre a casa de Deus, ou teologia bíblica da adoração 24/7, teologia bíblica da oração incessante, da oração dia e noite, do ofício sacerdotal. Todos esses nomes aí poderiam se enquadrar dentro dessa disciplina que nós estamos chamando de casa de Deus. Porque dentro da liturgia diária, dentro do ordinário na casa de Deus, acontecem essas coisas naturalmente, Então nós vamos, de uma maneira breve, passear de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, enxergando alguns versículos que falam sobre a casa de Deus, e você vai perceber que a adoração, ela é inseparável da casa de Deus, então é algo que acontece junto. Sempre que a Bíblia está falando sobre um tabernáculo, uma tenda, um altar do Senhor, vai estar junto ali a adoração, vai estar junto ali um sacrifício, um serviço sacerdotal, antes mesmo da ordem levítica, antes mesmo dos levitas serem levantados por Deus para serem sacerdotes, já temos homens na Bíblia que exerciam esse ofício, Esse ofício sacerdotal. Antes da gente pensar sobre a casa de Deus, eu gostaria de dizer um pouco sobre como a minha mente funciona. Eu, para estudar algum tema, preparar alguma matéria, eu costumo abrir várias caixinhas de diálogo dentro da minha cabeça, e aí eu vou organizando para chegar em um determinado assunto. Então eu vou falar sobre 7 aspectos do propósito de Deus. Não vou falar do propósito eterno, mas vou falar de um propósito de Deus. O primeiro aspecto do propósito de Deus, para que eu chegue ao estudo sobre a casa do Senhor, sobre a casa de Deus, sobre a habitação de Deus, é a glória, é olhar e estudar, me debruçar sobre a glória de Deus. Para falar sobre a glória de Deus, daria aqui mais um tema, mais um módulo para o nosso capacitando, mas o ápice da glória de Deus para mim é você olhar para ela e enxergar que a glória de Deus faz parte de uma movimentação trinitária, de um Deus triuno, onde os seres perfeitos em si, entre si, se amando, sem defeito, sem a necessidade de nada, o Pai da glória ao Filho, o Filho da glória ao Espírito, o Espírito da glória ao Pai, então eles estão nessa pericorese, que os teólogos chamam de dança da Trindade. Nisso consiste a glória de Deus. Se a gente olhar para o plano de Deus, se a gente pudesse entrar dentro da nuvem, que
Quem nunca ouviu num culto, a nuvem da glória de Deus está pairando aqui, principalmente na adoração, o pessoal gosta bastante de usar esse termo, né? A nuvem da glória de Deus. Se nós pudéssemos entrar dentro dessa nuvem, da nuvem da glória de Deus, nós veríamos que essa glória, como eu já disse, ela é o relacionamento de um Deus triuno. Então, o primeiro aspecto do plano de Deus, do propósito eterno de Deus, é a glória. O segundo aspecto que a gente pode olhar é o relacionamento e a comunhão, aonde um se relaciona com o outro, aonde um está em perfeita harmonia. Eu não vou me estender para falar sobre relacionamento e sobre comunhão. Tivemos uma série sobre Atos 2:42, o William falou sobre a comunhão, então procura o canal da igreja lá, Rogate TV, procura a série que nós fizemos aqui na igreja, tem uma palavra sobre comunhão lá, excelente, né? E se nós olharmos pausadamente dentro da glória de Deus, dentro da comunhão do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito, do Espírito com o Pai, nós vamos ver aspectos diferentes e distintos, né? Olhando para a figura do Pai, nós podemos perceber que Deus Pai, Ele quer uma família, a construção de uma família, Deus Pai, Filho, né? Então tem essa ligação familiar. Se nós voltarmos o olho especificamente para Jesus, nós veremos que Jesus quer o quê? Uma noiva. Jesus veio para se casar com uma noiva santa, sem ruga, sem mácula. Gente, eu estava falando aqui antes de começar com o Adriano, parece que eu perdi um pouco a mão, tô meio nervoso, por isso que eu tô engolindo as palavras e dando umas tremidinhas, tá? Mas não é igual o carro velho, né? Jazinho ele esquenta e aí vai lindo de bonito. Então, se nós olharmos para Jesus, estudando sobre a glória de Deus, nós podemos ver esse aspecto, que Jesus veio para glorificar o nome do Pai e ele vai voltar para buscar a sua noiva, uma noiva santa, descrita ali em Apocalipse. Se nós olharmos para o Espírito Santo, dentro desse aspecto dessa nuvem de glória, nós podemos encontrar ali o terceiro e o quarto aspecto, que é o Espírito veio habitar, ele quer habitar em um corpo. E o Espírito também veio preparar uma casa, um local de descanso para o Senhor. Se olharmos a questão da habitação, o que acontece é que quando a gente escuta falar sobre casa de Deus, o que vem na nossa cabeça rapidamente é a igreja ou uma habitação do Senhor, um local onde ele reside. Se a gente olhar dentro dessa habitação, a gente vai perceber algumas liturgias acontecendo. A gente vai perceber o ofício sacerdotal acontecendo diariamente dentro da casa do Senhor. E aí a gente tem o sexto e o sétimo aspecto, que é Deus quer uma casa, que eu já tinha falado em relação ao Espírito, e o sétimo é a questão do sacerdócio. Quando falamos sobre a casa de Deus, não tem como desvincularmos o assunto de casa de Deus do ofício sacerdotal, da entrega, da rendição, do prestar uma adoração a Deus constantemente. Lembra que eu falei no início ali, bem no comecinho, que não tem como separar o assunto casa de Deus de adoração, de oração? Então, isso aí tem a ver com o ofício sacerdotal, né? O propósito dessa aula, como eu já disse aqui, é focar na habitação de Deus, na presença de Deus, no ofício sacerdotal. A gente vai percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Pode ser que logo no início ali em Gênesis ou em Êxodo, você fale, Mastras, mas hoje a coisa não é bem assim. Hoje a casa de Deus, ela tem a ver com o meu corpo é a casa de Deus, ou não, a casa de Deus tem a ver com a reunião de 2 ou 3, onde 2 ou 3 estiver reunido, Deus ali está presente. Sim, isso tudo está certo, mas nós vamos caminhar dentro de uma progressão, de Gênesis a Apocalipse, onde Deus escolhe lugares para carregar a sua habitação, para carregar a habitação do seu nome, escolhe lugares para ele repousar a sua presença, descansar a sua presença. E a gente vai discorrer devagarzinho, versículo por versículo, exemplo por exemplo, para a gente chegar nessa compreensão no final da última aula e ter um plano de fundo, assim, ter uma linha, que quando a gente ouvir falar sobre a casa de Deus, a gente já vai ter uma história de Gênesis Apocalipse, do que abrange o tema casa de Deus no individual, no micro, no macro. Então a gente já vai ter
uma revelação um pouco mais profunda, né? Para que aconteça a habitação da casa de Deus na terra, para que ele possa vir habitar com o seu povo, a Bíblia fala muito sobre isso. O que precisa acontecer para que Deus venha habitar com o seu povo? Apocalipse 21 vai falar sobre a promessa de uma habitação, onde o sacerdócio, onde o tabernáculo de Deus vai habitar entre os homens, e aí tudo vai mudar. Esse é o nosso objetivo, a habitação do Senhor. É nisso que nós vamos focar, sobre a habitação do Senhor de uma forma plena, de uma forma mais intensa, de uma forma mais pessoal também, que tire Deus, entre aspas, daquele pedestal inatingível, inalcançável, e traga ele para uma relação pessoal, né? Para que isso aconteça, ele deu alguns modelos, ele deu algumas medidas, alguns parâmetros. A casa de Deus, ela não pode ser construída de qualquer maneira. Teve vários detalhes. Nós temos um Deus detalhista que deixou um livro cheio das riquezas para nós conhecermos ele. Então a casa de Deus, ela não é construída de qualquer jeito. Eu não posso fazer um piso de qualquer jeito, não posso levantar as paredes de qualquer jeito, não posso colocar os móveis onde eu quero, porque Deus deixou um modelo para Moisés, e esse modelo trouxe a primeira ideia de uma casa fixa, né? Antes de nós chegarmos no modelo de Moisés, eu vou querer falar um pouco para vocês sobre o Jardim do Éden como a casa de Deus. Mas antes disso, vou voltar e vou frisar que Apocalipse 21, do 1 ao 3, ele garante isso. É uma promessa de que Deus vai habitar com o seu povo. Vou pedir para o Félix. Félix, pode ler para a gente Apocalipse 21, do 1 ao 3, por favor? Apocalipse 21, do 1 ao 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então Apocalipse 21 fala dessa promessa, dessa habitação, onde o tabernáculo de Deus vai habitar com o homem de uma vez por todas, onde o noivo vai vir buscar uma noiva gloriosa. Um texto semelhante a esse já foi dito, já usaram essas palavras antes de Apocalipse. João capítulo 1, você vai poder ver, ele vai falar que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí ele vai discorrer sobre essa presença de Jesus na origem de tudo, e você vai lendo ali o capítulo 1, você vai ver que no versículo, entre o versículo 14 e o 18, ele vai dizer, e o tabernáculo, ele vai falar assim, e a glória, né, tabernaculou entre os homens, e esse verbo tabernaculou entre os homens. E a palavra tabernaculou, ela faz uma menção ao tabernáculo, né? Então, o que João estava dizendo no capítulo 1 é, gente, a glória que estava presente nos Santos dos Santos, agora ela está presente em uma pessoa, e ela habita entre nós. Ele estava se referindo à vinda de Jesus, à encarnação de Jesus, que ele carregava e ele continha essa glória. Então, se tem algo que a Bíblia deixa clara e expressa de Gênesis a Apocalipse, é o desejo de Deus vir habitar, vir tabernacular, vir manifestar a sua glória de uma forma plena entre nós. Só no Antigo Testamento, mais de 20 vezes aparece essa frase de formas diferentes, né? Não nessa ordem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Né? Eles serão o meu povo e eu habitarei entre eles. Né? Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, essas diferenças dessas frases expressada por mais de 20 vezes só no Antigo Testamento, isso mostra que esse tema de habitação, de casa de Deus, é muito importante para Deus. Jesus, na oração dele em João 17, 24, ele ora justamente sobre essa habitação, sobre essa comunhão, sobre essa glória com o Pai que nós começamos falando
no capítulo 17, versículo 24, ele fala: Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo aonde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: Pai, que eles contemplem, que eles conheçam a minha glória, porque eu tenho uma glória de comunhão contigo e a minha glória está nisso, na intimidade com você, na comunhão que eu tenho contigo, que eles estejam nesse mesmo lugar. Então, quando a gente vai falar sobre a casa de Deus e sobre uma vida de oração, sobre uma vida de devoção, sobre preparar um local de descanso para o Senhor, o mais interessado nisso tudo é Deus. Jesus é o maior interessado em que nós preparamos um local de descanso para que Ele possa habitar entre nós, né? Esse foi um dos motivos de Deus ter nos criado, né? Para termos comunhão com Ele. Gênesis 1, 26 vai falar da criação do homem, que Deus fez o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus nos criou, tem algo comum, tem algo semelhante em mim, que é semelhante a Ele. Deus nos criou com essa semelhança, com essa familiaridade. Depois da queda, Gênesis 3:10, o homem caiu, o homem teve medo de ouvir a voz do Senhor. A Bíblia fala que Adão ouviu os passos do Senhor do jardim e ele teve medo, ele teve receio, ele se escondeu. Por quê? Porque ele perdeu essa comunhão, ele perdeu essa intimidade. E o Éden, a gente vai ver mais para frente, ele é a primeira menção de um santuário, de uma casa de Deus na Bíblia, de um tabernáculo na Bíblia. Então, o Éden traz essa característica. Então, Adão, por estar presente na casa de Deus, ele já tinha ali um ofício sacerdotal, né? O sacerdócio de Adão tinha a ver com ele prestar culto ao Senhor, o cultivo ao Senhor. E a palavra cultivo, descrito ali em Gênesis, nós já vimos, eu não vou repetir, nós vimos no módulo de adoração, que tem a ver com a palavra bad, que é culto, cultivo e guardar, como quem guarda por turnos, né? Então Adão era responsável por ministrar um culto a Deus, lavrando a terra, cultivando a terra, guardando, cuidando do jardim. Então o homem perdeu, logo no jardim do Éden, esse local de comunhão com Deus. Ele teve medo quando viu os passos no jardim. Não chegou nem a ouvir a voz, ele ouviu os passos e ele já se escondeu. Aí Deus vem e faz uma pergunta que para mim é terrível, que é: Adão, aonde estás? O homem que deveria estar no local de comunhão, de intimidade com Deus. Agora ele sai desse local de comunhão e ele se esconde, porque ele olha para si mesmo e ele enxerga a sua nudez e a sua podridão. Tanto que Deus vai e fala para ele: quem falou para você que você estava nu? Né? Então, os desdobramentos do pecado, da queda do homem, nós já conhecemos, né? Então, eu quero frisar de novo isso. Casa de Deus, habitação do Senhor, morada do Senhor, tem a ver com relacionamento. Tem a ver com a glória, a comunhão, o relacionamento do pai com o filho. Tem a ver com ter um relacionamento tão íntimo, a ponto de preparar um local de descanso para alguém. Você já recebeu alguém na sua casa durante um período de tempo e essa pessoa, na hora de ir embora, te disse algo parecido com isso? Nossa, muito obrigado por me receber aqui. Eu me senti tão à vontade, parecia que eu estava na minha casa. Então, esse parecia que eu estava na minha casa tem a ver com você ter proporcionado para aquela pessoa um ambiente, uma hospitalidade, onde ela pôde descansar de fato, como se ela estivesse na sua própria casa. Então, pensar sobre a casa de Deus espalhada na terra tem a ver com pensar nisso. Preparar um local onde Deus possa vir e repousar a sua presença. Voltando, falando sobre a questão da habitação. A habitação do Senhor que Moisés construiu ali, antes mesmo de tocar no Éden, tem a ver com uma réplica. E eu vou repetir isso muito. Construir uma casa para Deus na terra tem a ver com construir uma réplica do santuário que há nos céus. Mastras, há um santuário nos céus? Sim,
a gente pode ler em Apocalipse, a gente pode ler em Salmos, que o Senhor está entronizado no mais altos céus. Nós vamos ver, quando formos falar do tabernáculo de Moisés, que tudo que Moisés construiu no tabernáculo e colocou no tabernáculo, ele viu nos céus antes. Então, os móveis, a posição de tudo, a estola sacerdotal, tudo ele copiou, é uma réplica do céu. Então, nós não podemos ser igreja hoje de qualquer maneira, porque ser igreja tem a ver com um só sentimento, assim na terra como nos céus. Ser igreja hoje tem a ver com nós buscarmos a presença de Deus de tal forma que Ele habite entre nós, manifestando a sua presença de uma forma intensa, de uma forma viva, para que as pessoas passem ou venham visitar ou tenham um encontro com algum membro da igreja e perceba essa diferença viva, porque a glória de Deus está habitando em um lugar específico. E quando Deus faz isso, o céu converge com a terra, as coisas mudam. É a partir daí que nós temos as histórias dos avivamentos, né? Que é cenas para os próximos capítulos. Mas vou focar. Casa de Deus, habitação, tem a ver com preparar um local de descanso para o Senhor através de relacionamento, através de comunhão, através de intimidade com Deus. Tem a ver com Mateus 6,10, que eu disse aqui, assim na terra como no céu. Jesus estava ensinando a orar e desejar que as coisas aqui na terra acontecessem exatamente como ela é no céu. Que Deus se manifeste aqui na terra, assim como Ele está manifesto no céu, com a sua glória plena, a ponto dos seres viventes olharem para Jesus, lançarem suas coroas junto com os anciões, ou clamar o tempo todo, santo, 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 santo. Essa é a glória de Deus expressa. Não tem como nós olharmos para Deus no esplendor da sua glória e enxergarmos algo diferente da sua santidade. Tabernáculo do Senhor tem a ver com isso. Casa de Deus tem a ver com isso. Um local onde Ele possa manifestar a sua presença. E tem a ver com a oração que Jesus nos ensinou. Jesus não nos ensinou a orar em Mateus 6,10, assim na terra como no céu, porque é uma frase bonitinha, ou porque cai bem, soa bem aos ouvidos de Deus. Mas é porque precisa haver em nós um desejo tão intenso por Deus e pela sua habitação, que a nossa vontade é que as coisas aqui na terra aconteçam exatamente como é no céu. Por quê? Porque no céu Deus expressa a sua glória de uma forma plena. Então, para sermos igreja, nós temos que buscar isso. Buscar conhecer sobre a glória de Deus, buscarmos viver nesse ambiente de glória, ter esse relacionamento com Deus a ponto de conhecer dia após dia mais da sua glória e ver Ele se manifestando aqui na terra de uma forma cada vez mais parecida, de uma forma cada vez mais poderosa, assim como Ele está no céu hoje. O Evangelho é o céu tomando uma iniciativa de contato com a terra. Nós vamos ver quando a gente for falar sobre a casa de Deus na visão de um altar, que quando Deus busca o contato com o homem, o céu buscando um contato com a terra. Colossenses vai falar sobre a convergência, Efésios vai falar sobre a convergência, que Jesus quer ou anseia que os céus converjam sobre a terra e tudo se converja em Cristo, né? Essa convergência tem a ver com essa habitação, tem a ver com essa glória de Deus manifesta, né? Uma definição que vai ser mais repetitiva, porque eu já falei fragmentos da definição do que é a casa de Deus nessa explicação aqui. Uma definição objetiva sobre a casa de Deus é: a casa de Deus quer dizer a habitação de Deus entre os homens. É a conclusão do plano de Deus, aonde Ele mesmo toma o que lhe é por direito na sua criação e habita entre nós. Céus e terra ligados novamente. Céus e terras unidos. Tem um grupo de uma sala de oração no Rio de Janeiro, que eles têm uma canção que surgiu durante um turno de adoração com a palavra, meditando sobre a casa de Deus, e o refrão é: céus e terra tornam-se um.
Nós abrimos a terra, nós ferimos a terra, para que você desça e venha com a sua glória, até que céus e terra se tornem um. Então esse é o objetivo de Deus, unificar todas as coisas. Assim como era no Jardim do Éden, a realidade dos céus era conectada à realidade da terra, onde Deus vinha pessoalmente na viração do dia e se relacionava com Adão, e se relacionavam com a sua criação, e desfrutava, se deleitava da sua criação. Esse é o objetivo de Deus, tomar a parte que é sua por direito da criação e habitar com o seu povo de uma vez por todas. Agora vamos entrar de fato no assunto sobre casa de Deus. E vou falar que a casa de Deus é o desejo íntimo. Deus tem um desejo íntimo, Deus tem um anseio no seu coração sobre o que é viver com o seu povo. E o seu Roberto fez a gente, na época do CPP, na época do seminário, decorar o que era o desejo íntimo de Deus. E ele falava assim, que o desejo íntimo de Deus é ter um povo livre e exclusivamente seu, sem intermediário, habitando na sua terra, unidos entre si, para sermos a sua habitação, e assim refletirmos toda a sua glória a todas as nações. Então, qual é o desejo íntimo de Deus? É ter um povo livre, é ter um povo livre sem mediador, um povo que escolhe se relacionar com ele porque anseia ele, porque tem esse desejo, e é o seu povo exclusivo. Ele pode olhar as nações e dizer, esse é o meu povo. Então, o anseio de Deus é ter um povo livre, um povo exclusivo, um povo que não necessita mais de mediador, porque entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. E é um povo que habita em sua terra própria. Lembra a promessa que Deus fez para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o local onde eu te indiquei. Então, tem a ver com os judeus herdando a sua terra, a terra que é deles por direito. O povo de Deus vivendo na sua terra, unido entre si, sem diferença, vivendo em unidade, caminhando ombro a ombro, se relacionando sem medo de ferir um ao outro, caminhando em verdade. Por quê? Porque assim, vivendo unidos, sendo um só povo, amando ele de todo o coração, tendo dedicado, sendo separado a ponto de ser exclusivo para Deus, o que acontece? Nós nos tornamos a sua habitação. E o que acontece quando a gente recebe essa habitação, quando nós nos tornamos essa habitação de Deus, onde o Espírito não precisa lutar mais contra a carne. Se tem luta do Espírito contra a carne, é porque ainda não há descanso, ainda tem luta. Guerra não é local de descanso, mas nós vamos chegar um dia que nós vamos desfrutar de sermos essa habitação do Senhor, onde Deus vai vir e poder repousar entre nós, porque não tem mais essa luta, não tem mais esse conflito, e aí a sua glória será expressa a todas as nações. Antes de sermos casa de Deus, de vivermos intensamente esse desejo, nós precisamos nos santificar, nós precisamos seguir ou trilhar alguns passinhos. Lembra que eu falei que não tem como ser casa de Deus ou construir a casa de Deus de qualquer maneira? Pedi para o Félix ler para a gente Levíticos 11, do 44 a 45. Por favor, Felicão. Levíticos 11, 44 e 45. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Nós precisamos buscar a santificação. Não tem como sermos casa de Deus sem almejarmos viver essa santidade. Já diria o salmista, né? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Né? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Mas como que tem mão limpa e um coração puro sem buscar a santificação? Não tem como. Então, antes de nós buscarmos essa casa de Deus, ansiarmos por tudo isso, queremos viver tudo isso, nós precisamos ter calma, porque não podemos viver isso de qualquer maneira. E precisamos respeitar alguns passos, precisamos respeitar alguns princípios, como esse que o Félix acabou de ler,
de Levíticos 11, 44 e 45, onde nós temos que nos santificar. Lembra que eu falei sobre ser exclusivo, sobre ser separado, não pertencer a mais ninguém? Tem a ver com Levíticos 20, versículo 24 a 26. Da mesma forma vos tenho dito, tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo, de agora em diante, vos dou por possessão uma terra que mana leite e mel. Eu, Yahvé, o eterno vosso Deus, vos separareis desses povos maus. Fareis distinção entre o animal puro e o animal impuro, entre a ave pura e a ave impura. Não vos tornei vós mesmos imundos por meio de animais, aves de qualquer criatura, que se move rastejando sobre a terra, aos quais separei de vós, por serem eles impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Yahvé, o Senhor, sou santo, e vos separei de todos os povos, para seres exclusivamente meu. Então, olha só, não tem como nós buscarmos viver a casa de Deus, ou querermos viver a casa de Deus e atrairmos a sua presença para o ambiente a qual nós estamos de qualquer maneira. Nós precisamos nos santificar e termos a consciência de que somos um ser exclusivo do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém, nós temos que adorar apenas a Ele, nós temos que amar apenas a Ele. Ele não divide um coração com outros ídolos, né? Ou pertencemos a Ele, ou não pertencemos a Ele. No CPP, o Christopher Walker chamaria isso de um fator excludente. Se você não pertence a Jesus, se você não pertence a Deus, é muito simples. Você pertence ao diabo. Você não é salvo, você não obteve a salvação por intermédio da cruz, você não crê no sacrifício de Cristo, a cruz não te incluiu. Então nós precisamos ser exclusivos, um povo exclusivo que busca a santificação. Félix, lê pra gente Levíticos 22, 31 a 33. Levítico 22. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Buscar a santidade, não ter outro Deus além dele. João vai dizer que aquele que ama ao Senhor, nós podemos participar de turnos, tá? Na adoração, nos cultos, erguermos os braços dizendo: Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas a Bíblia vai dizer que quem ama é aquele que guarda os mandamentos, é aquele que ama os seus mandamentos, é aquele que ama a santidade, é aquele que não tem outros deuses além de Deus, além de Jesus, é aquele que não divide, não fragmenta o seu coração em outros ídolos. Então, para vivermos casa de Deus, para entendermos sobre a casa do Senhor, sobre a habitação do Altíssimo, nós temos que entender isso, nós precisamos obedecer os mandamentos, nós precisamos nos consagrar a Deus, sermos um povo exclusivo dele e buscar a santificação. Levíticos 16, 29 e 30 vai falar sobre um outro aspecto que nós devemos buscar para sermos, para vivermos, para nos tornarmos, para criarmos um local de habitação para o Senhor. Levíticos 16, 29 e 30 vai dizer assim: Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo, ou seja, um mandamento perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis as vossas almas, jejuareis, e não fareis trabalho algum, tanto natural na terra, tanto o natural da terra, como o estrangeiro que habita entre vós. Portanto, nesse dia, realizará um rito de expiação por vós, a fim de vos purificar, ficares puros,
de todo o vosso coração, puros do pecado, diante de Yahvé, o Senhor. Então, não tem como sermos casa de Deus sem buscarmos esse arrependimento verdadeiro, esse arrependimento genuíno. O DH gosta de falar bastante sobre a regra da primeira menção, né? Quando foi a primeira vez que essa palavra foi dita na Bíblia? Então, o jejum foi usado pela primeira vez na Bíblia aqui nesse versículo de Levíticos. E qual era o objetivo do jejum? Alcançar e obter a humilhação, o arrependimento, a convicção dos pecados, para eu chegar diante do Senhor, humilhado e arrependido, fazer um sacrifício que era necessário para a expiação dos pecados e chegar diante de Deus tendo a consciência de que eu deveria estar sendo condenado. Então, para ser casa de Deus, nós precisamos buscar isso. Temos que buscar a santificação. Temos que buscar nos consagrar a Deus diariamente. Temos que amar e obedecer os mandamentos, os estatutos perpétuos do Senhor. E temos que buscar constantemente arrependimento e humilhação. Arrependimento e humilhação. Só assim nós vamos preparar um local de descanso para o Senhor, um local onde Ele pode habitar com o seu povo. Agora, vamos falar sobre o Jardim do Éden como um santuário ou casa de Deus. Agora sim, vamos dar o start e entrar na matéria. Acabou a introdução, digamos assim. Voltando, a maior finalidade da casa de Deus é o quê? Habitarmos com Ele habitar conosco. Deus viver entre nós de uma forma plena, verdadeira. O Éden, como eu disse, é a primeira menção de santuário na terra, né? De santuário terreno. O Jardim do Éden foi plantado no Monte Santo do Senhor. E um exercício muito prático para quem quiser estudar e se aprofundar mais sobre a casa de Deus. Pegue os textos na Bíblia que falam sobre o tabernáculo. Moisés construiu um tabernáculo. Pega aquelas palavras ali, palavrinhas-chaves, que aparecem na construção do tabernáculo. Então, Moisés fez os preparativos antes, ele juntou o material antes. Como que foi juntado o material? Veio através dos despojos, né? Então, os israelitas venciam na guerra, retiravam os despojos, iam depositando isso para construir o tabernáculo de Deus, para construir a tenda do Senhor. Então ali você vai perceber que na construção, na narrativa da construção do tabernáculo tem algumas palavrinhas chaves, né? Que se a gente grifar na nossa Bíblia, sempre que aparecer ela em relação a uma ação divina, a gente vai ver que tem alguma expressão sobre o tabernáculo. Quer ver? Em Êxodo 39, versículos 32, 43, aí depois Êxodo 40, 33. Vamos devagar, eu vou repetindo e lendo um por um. Presta atenção nessas palavras aqui. Aprovação, conclusão, bênção. Elas são descritas no relato da criação do tabernáculo. Lembra que eu disse? Com Moisés. Grifa essas palavras, rabisque ela na Bíblia ali, marca o texto que ela apareceu, e aí depois você vai prestar atenção nos termos tudo, todo, terminar, concluir, abençoar, né? Sempre que você ouvir essas palavras referente à tenda, tabernáculo, santuário, grifa ela e vai lendo a Bíblia e grifando essas palavrinhas. Sempre que aparecer referente a uma menção a Deus, você vai ver que ela está dando uma indicação, ela está apontando que é a construção para uma possível casa do Senhor, ou uma possível habitação do Senhor. Olha lá, Êxodo 39, eu vou abrir aqui, versículos 32 e 43. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Olha lá. Assim foi concluída
toda a obra do tabernáculo. Lembra que eu falei sobre a palavra concluída, sobre toda, sobre tabernáculo, sobre tenda? Então já grifa ali. Foi concluída toda a obra e tabernáculo. A tenda, grifa de novo, da presença de Deus, ó, a presença de Deus. Lembra que a habitação tem a ver com Deus estar no meio? Então tem a ver com essa presença, grifa a presença também. Os filhos de Israel fizeram tudo, grifa tudo, de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspecionou todo, grifa todo. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que o que tinha feito, tudo estava de conformidade com o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés examinou tudo, grifou tudo, e viu que tudo aquilo que ele fez, toda a obra, tinha a ver com a conformidade que Deus tinha ordenado. Lembra que eu falei que Deus deu as diretrizes para Moisés construir o tabernáculo? Moisés obedeceu isso fielmente. Lembra que nós vimos ali nos passos, para nos tornarmos casa de Deus, que precisamos respeitar, obedecer, amar os mandamentos, né? Obedecer os estatutos perpétuos. Isso aconteceu com Moisés. Moisés obedeceu tudo aquilo que Deus falou. Continuando, Moisés abençoou então o povo. Finalmente, isso aqui já é o versículo, é o capítulo 40, versículo 33. Finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu na entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu, grifa lá, concluiu, toda a obra, grifo toda também. Então a nuvem cobriu, repousou, a nuvem veio sobre a tenda do encontro. E a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. O que aconteceu depois que Moisés concluiu toda a obra do tabernáculo? Quando ele inspecionou tudo e viu que ele tinha feito tudo de acordo com a conformidade do que Deus havia dito, a glória de Deus veio e repousou. E a palavra aqui para repousar, para cobrir, é descanso. A glória do Senhor veio e descansou, ela cobriu, ela repousou sobre o tabernáculo. Voltando no versículo 33, aonde você já ouviu uma expressão parecida com essa aqui? E Moisés construiu o átrio. Desculpa, irmãos. É o versículo 33, mas do capítulo 39. Moisés observou todo o trabalho e viu que o que tinha construído, que o que tinha feito era muito bom. Aonde você já ouviu isso aí na Bíblia? Aonde você já viu isso aí na Bíblia? Alguém dizendo que olhou para todo o seu trabalho, olhou para toda a sua obra e viu que tudo era bom, estava tudo em conformidade. É um texto que nós podemos ver e encontrar essas mesmas palavrinhas em Gênesis. Então, o que Moisés estava dizendo praticamente? É como se Deus estivesse dizendo assim: Moisés, esse povo passou muito tempo no Egito, passou a adorar falsos deuses, agora nós precisamos tirar esses ídolos do coração desse povo, precisamos tirar o Egito de dentro do coração desse povo. Então vamos construir aqui a tradição que havia no tabernáculo do Éden, a tradição que havia de adoração a Deus, de busca de santidade, de comunhão. Então é como se Moisés estivesse fazendo uma réplica do Éden. Você já leu o Êxodo, você já leu a construção do tabernáculo, você já viu as referências que tem sobre a botânica? E eles costuravam flores, bordavam flores, o castiçal tinha copos, como se fosse uma menção de copo de leite, flores de amêndoa, folhas de amêndoas. Então, o tabernáculo traz essa menção botânica para trazer essa menção de todo o jardim do Éden. Olha lá, as mesmas palavrinhas que nós lemos em Êxodo na construção do tabernáculo, elas ali em Gênesis. Gênesis 1, 31 e do 2 ao 3. Então Deus contemplou, olha lá,
Lembra que Moisés foi e viu que a obra que ele tinha feito? Olha Deus aqui. Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo, grifa tudo, era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos, lembra que eu falei sobre concluir, sobre terminar, grifa concluído. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo, grifa todo, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado, grifa terminado. Deus havia terminado o quê? A sua obra, a obra que ele determinara. Nesse dia, ele descansou. Deus se cansa? Será que Deus fica cansado depois de um dia de trabalho? A palavra de Gênesis aqui, utilizada para descansar, é a palavra que é utilizada em Êxodo, é a mesma palavra, sobre repousar. Sabe Isaías? Isaías vai dizer que o trono do Senhor está sobre a terra, está nos céus, mas que a terra é o quê? O estrado dos seus pés. Aquela expressão, o estrado dos seus pés, tinha a ver com aquela mesinha de centro que os reis tinham na frente ali, aquele móvelzinho, para eles sentarem no trono e descansar, repousar a sua perna. Então, essa palavra descansou tem a ver com isso. Tem a ver com repouso, tem a ver com descanso. E Deus descansou do quê? De todo, olha lá, grifa todo. De todo o trabalho que havia realizado. E então fez o quê? Abençoou. O que o Moisés fez depois que ele analisou, viu que estava tudo de conforme, que tudo que ele fez era de acordo com o que o Senhor tinha determinado? Lembra que a gente leu lá em Êxodo que ele abençoou? De onde ele tirou isso? Deus deu para Moisés todas as diretrizes. E ele construiu uma réplica do tabernáculo que havia nos céus, do tabernáculo do Éden. Então Deus abençoou no sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Esse aqui é apenas um exemplo de algumas palavras que você pode pegar em relação à casa de Deus, em relação ao tabernáculo. Eu não sei na Bíblia onde fala muito sobre a casa de Deus. Não, mas eu sei que teve o templo de Salomão ou o tabernáculo de Davi. Corre lá, pega as palavras que está descrita lá e volta lendo a Bíblia, varrendo a Bíblia na sua visão panorâmica. Nós precisamos ler a Bíblia sempre, de Gênesis a Apocalipse, todo ano. Terminou? Leia de novo. Terminou? Leia de novo. Precisamos ler a Bíblia sempre. Se você pegar o hábito de grifar essas palavrinhas, você vai ver que em cada leitura panorâmica que você fizer, você vai encontrar um aspecto diferente da casa de Deus e uma palavra que denuncia que aquela ação ou aquela atitude é algo referente à casa de Deus, é algo referente à habitação da presença do Senhor. Um outro exemplo que nós podemos pegar na Bíblia, em relação a relacionamento, por exemplo. Nós podemos pegar Gênesis, onde fala que Deus vinha, né? Eu citei aqui que Adão ouviu os passos do Senhor do jardim. Adão ouviu o quê? Os passos. Então, estava perto, o Senhor estava andando no jardim. E aí você anota, o Senhor andava no jardim buscando relacionamento com o homem. Anota ali, Deus andando. E aí vai lendo a Bíblia de carreirinha, versículo por versículo. Quando você encontrar uma outra menção, você analisa o que estava acontecendo nas palavras que você grifou. E você vai ver que você vai encontrar indícios dessa habitação de Deus, desse relacionamento de Deus com o homem. Se você voltar lá para Levíticos 26, a gente acabou de ler um texto em Levíticos 26. Você vai encontrar... Deixa eu abrir aqui. Levíticos 26, 12. Olha o que Deus está dizendo através de Moisés para o povo. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. E eu andarei, pois eu sou Yahvé, o vosso Deus. Vos fiz sair da terra do Egito, a fim de que não mais vos servissem como escravos.
Eu os livrei da escravidão e os fiz andar sobre sobre cabeça erguida. No versículo 12 de novo, olha lá. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Tem como Deus estar no nosso meio, em pessoa, presente, nós não ouvirmos os seus passos, não sentirmos o seu movimento? Entende? Que é semelhante a essa menção do Jardim do Éden, de andar. Deus prometeu que estaria entre. No Éden, para o Senhor andar entre o jardim, para o Senhor andar entre o homem, ao encontro do homem, tem essa relação de comunhão, tem essa relação de intimidade com Deus. Deuteronômio 23, o Senhor ordena os israelitas a se santificarem, a santificar o acampamento, porque ele caminha no meio do acampamento. Pode abrir Deuteronômios 23, 14, que você vai ver essa expressão. Porque eu vou caminhar no meio do acampamento. Então tinha toda uma cartilha de purificação que os israelitas tinham que fazer. Até as necessidades tinham que pegar a pazinha, ir lá, abrir, fazer, esconder. Por quê? Porque não podia ter impureza. Porque Deus ia estar andando no meio dos israelitas, assim como ele andava no Jardim do Éden. Então, se você pegar essa expressão de presença de Deus, essa expressão de intimidade, o Senhor andando, o Senhor caminhando junto, o Senhor afirmando que nós somos povo dele e ele vai habitar entre nós, tudo isso faz uma junção, né? Tudo isso vai completando argumentos e nos dando prova biblicamente dessa habitação relacional. Deus, ele é um Deus pactual e um Deus relacional. Então não tem como sermos casa de Deus sem habitação. Não tem como construirmos uma habitação sem buscarmos a santificação, sem nos rendermos a Ele, sem sermos exclusivos a Ele, sem amarmos os mandamentos e sem buscarmos arrependimento constante. Nós vimos isso no começo. Quando Davi planeja construir algo para Deus, ele planeja construir um local de descanso para o Senhor. É um voto de loucura, está em Crônicas, está em 2 Samuel também, mas eu quero ler Salmos 132, que tem a ver com essa questão do local de descanso, com Deus estar no meio do seu povo, com Deus habitar entre nós. Salmos 32, versículo 1. Senhor, lembra-te a favor de Davi, de todas as suas provações, como fez voto solene e juramento ao Eterno, o poderoso de Jacó, declarando: não entrarei na minha tenda, e não deitarei no meu leito, não permitirei descanso aos meus olhos, nem sono às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar específico para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Versículo 7. Entremos na sua habitação, vinde e adoremos ao Senhor diante do estrado dos seus pés. O que é diante do estrado dos seus pés? Lembra que eu falei de Isaías, que Isaías fala que o estrado dos pés é a terra. Adoremos ao Senhor diante de toda a terra. Por quê? Porque queremos encontrar um local de habitação. Vamos entrar nesse local de habitação. Mas o voto que Davi faz para construir um local de habitação ao poderoso de Jacó é um voto de não ter descanso, de não se deitar no seu leito, de não deixar os olhos cochilarem de sono, enquanto ele não preparasse um local de descanso ao poderoso de Jacó. Por quê? Por que Davi faria um voto desse? Um voto de loucura. Não, eu não vou dormir, eu não vou deixar o meu corpo descansar enquanto eu não preparar para o Senhor um local onde ele possa habitar a sua presença, onde ele possa descansar, onde a sua presença pode vir e habitar, pode estar entre nós. Porque Davi era apaixonado pela presença de Deus. Quando a gente for
falar sobre o tabernáculo de Davi, vocês vão ver que há alguns escândalos, entre aspas, comparando o tabernáculo de Moisés com o tabernáculo de Davi. Davi era apaixonado pela sua presença. E um certo dia ele chamou o profeta Natã e ele falou: não é justo que eu durma num palácio feito de cedro, enquanto a arca do Senhor descansa em tenda. Natã vai e fala para Davi: faça tudo aquilo que está no seu coração. Depois Deus vem, aparece para Natã, conversa com Natã e fala: de onde Davi tirou isso? Desde o tempo do Egito eu tenho andado de tenda em tenda, eu não tenho uma morada fixa. Como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou expressando para o meu povo que eu anseio habitar entre eles por muito e muito tempo. E durante muito, muito tempo eu tenho habitado de tenda em tenda, eu não tenho um local fixo para carregar a minha habitação. Natã, fala para ele que eu vou deixar esse templo, esse local de habitação ser construído. Mas ele não vai construir, porque ele é um homem de guerra, tem sangue nas mãos. E Davi vai logo na sequência, quando Natã traz a mensagem para ele. E Davi faz uma expressão de adoração e de louvor. Mas algo intrigante sobre preparar um descanso ao poderoso de Jacó é que, por conta dessa decisão, desse posicionamento do coração de Davi, Deus faz uma promessa para ele. Versículo 11 de Salmo 132. O Senhor determinou uma promessa a Davi, um juramento firme, que ele não revogará jamais. Estabelecerei um dos seus descendentes no teu trono. Então, olha, o posicionamento de Davi fez com que o Senhor fizesse um voto. Imagina Deus, saca, o Criador dos céus e da terra, o Deus onipresente, aquele que sustenta a existência da humanidade na palma das suas mãos, né? Isaías fala, aquele que junta a água do mar na concha de sua mão, pesa os montes, né, como uma areia em 1/3 da sua balança. Então imagina esse Deus todo-poderoso, Criador de tudo, dizendo assim: por conta do posicionamento do seu coração e de entender que eu quero habitar, eu anseio habitar com o meu povo, esse é o motivo de que eu criei tudo, por essa razão, para que eu pudesse me relacionar com vocês e viver com vocês de uma forma íntima. Davi, porque você entendeu isso, eu vou levantar dentre o seu trono um descendente que vai governar e o seu reino não terá fim. E essa promessa não diz respeito a Salomão que construiu o templo. Essa promessa diz respeito a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o rei, é o herdeiro do trono que vai reinar, que vai habitar no seu reino eternamente. Então, preparar um local de descanso para o Senhor tem a ver com isso. Tem a ver com, às vezes, fazer um voto de cansaço. Tem a ver com entender que o desejo de Deus é habitar com o seu povo e ansiar por isso mais do que tudo. Esse é o motivo. O motivo de a gente tentar ser igreja. É muito bom crescer em números, ter vários PGs espalhados por toda Curitiba, ou na cidade que você congrega, crescer tanto a ponto de se multiplicar a igreja e ter que construir novos templos e templos enormes. Tudo isso é muito bom. Mas se o desejo do nosso coração em nos reunirmos como igreja não for preparar uma morada ao Senhor, não for preparar um local de descanso para que a presença do Senhor habite, entre aspas, nada disso funciona. Crescer é muito bom. Enviar missionários para todos os cantos é muito bom. Tudo isso é bíblico, está muito certo. Mas o anseio do nosso coração tem que ser habitarmos com o Senhor dia após dia, noite após noite. Lembra que eu falei no início que o nome dessa disciplina poderia ser, ao invés de Casa de Deus, Teologia Bíblica da Adoração 24/7 ou da Oração Incessante? Tem a ver com isso. Porque eu anseio viver na habitação do Senhor. Porque eu anseio que Ele habite entre nós eternamente. É que eu vou buscar e eu vou orar incessantemente. Viver casa de Deus tem a ver com esse anseio, tem a ver com essa paixão, tem a ver com esse desejo. Era esse relacionamento que Adão tinha com Deus no Éden, no santuário do Éden, na casa de Deus que havia no Éden.
esse relacionamento de intimidade. Foi isso que nós perdemos com a queda. E foi isso que o Evangelho veio devolver através de Cristo. O direito de habitarmos com Deus por toda a eternidade. O direito de sermos o seu povo e de termos Ele como o nosso Deus, o nosso único Deus. É muito comum você conversar com algumas pessoas que têm esse entendimento do Éden como um local de adoração com Deus. E você vê que essa pessoa tem uma vida de devoção expressa. O Fernando, que hoje está servindo na igreja lá em Laranjeiras do Sul, eu lembro de uma conversa que eu tive com ele, a gente nem se conhecia direito, logo que eu cheguei em Curitiba. Falange, um abraço, mano. Amo você e amo sua família. E aí na conversa ele citou algo que encheu o meu coração de alegria. Que ele falou assim, cara, mano, você consegue imaginar como era Adão, cara? Adão caminhava com Deus no jardim, mano. Ah, como será que é isso, cara? Às vezes eu tô num turno, às vezes eu tô orando, às vezes eu tô buscando a Deus aqui. E Deus vem, cara, numa fraçãozinha de segundo. Cara, eu já choro, já me quebranto inteiro. Mano, imagina como vai ser poder conversar com Ele face a face. Ele habitando entre a gente. Cara, igual era no Éden, igual era no início. Ele falou isso aí, já me deu um nozinho na garganta, o meu coração já deu uma apertada. E eu falei, Deus, obrigado, porque eu conheci um homem que eu sei que vai viver um tipo de oração incessante e que não anseia mais nada nesse mundo, a não ser a sua presença, a não ser preparar um local de descanso para você. E aí, 2, 3 semanas depois, a gente conversando de novo, ele veio contar que ele tinha vindo de uma casa de oração. Eu falei, não me surpreendo. Quando ele compartilhou desse santuário no Éden, dessa relação de Deus com Adão no Éden, meu coração já falou, é uma pessoa que vai orar incessantemente, que vai fazer turnos e turnos sozinho, se possível, buscando a presença de Deus, porque o que importa é só a presença de Deus. Vivermos um tipo de vida de oração incessante, de devoção incessante, tem a ver com o entendimento da casa de Deus, da habitação da casa de Deus, tem a ver com entender que o Éden é um local de descanso, que o Éden é um local de relacionamento com Ele. Em vários exemplos a gente poderia citar sobre a casa de Deus, a gente poderia citar sobre o jardim do Éden aqui. Um exemplo, Isaías 51:3 vai dizer que o jardim do Éden, que o Éden é o jardim santo do Senhor. Vai dizer que é o santuário de Deus. Ezequiel 28:13, 31:9 vai falar que o Éden era a morada de Deus. Eu nem vou entrar e citar tudo isso, que eu vi aqui que o tempo já está um pouquinho avançado. Mas olha aí, o Éden era a morada de Deus, era a morada de Deus na terra. Era o lugar onde os primeiros pais deviam adorar a Deus e ter essa comunhão de relação. Então imagina, você entender que o Éden é esse local de habitação. Você entender que é um jardim santo do Senhor e que no final Deus vai convergir o céu e terra e tudo vai voltar a ser como era no Éden. O relacionamento verdadeiro, o relacionamento puro, né? O relacionamento sem aqueles trejeitos do pecado, não. Um relacionamento vivo e verdadeiro. Por quê? Porque o Éden é um local de habitação e Deus vai vir habitar com o seu povo. Lembra que o Félix leu Apocalipse 21? Tem a ver com isso. O tabernáculo de Deus, o santuário de Deus, vai voltar a se unir com a terra e nós vamos habitar com Ele eternamente. Eu não consigo nem imaginar como vai ser isso, mas eu sei que o meu coração anseia muito essa habitação. Entender que tudo vai voltar a ser como era no Éden, que Deus vai caminhar no nosso meio e a gente não vai precisar se esconder por conta do pecado. Faz com que o meu coração se encha de alegria e eu não vejo a hora, eu não vejo o momento disso acontecer. É por isso que eu venho no turno de sexta, é por isso que eu venho em alguns turnos de manhã, por isso que eu venho e me reúno nos cultos. Irmão, é muito bonito ser igreja, mas o que eu busco é isso, é a habitação do Senhor.
como eu anseio chegar num local onde a presença de Deus é manifesta de um certo nível, aonde eu posso simplesmente me lançar no chão e amar o meu Deus e desfrutar dessa presença, desfrutar dessa habitação. Eu anseio muito, muito ver o tabernáculo de Deus voltando a ser como era no Éden. A glória de Deus tocando a terra, da mesma maneira com que ela é manifesta nos céus. Você entende que Deus é onipresente, certo? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onipresente. Mas a maneira como ele manifesta a sua glória e a maneira com que ele manifesta a sua presença é diferente. Deus está presente aqui nessa sala agora, aqui nesse estúdio agora. Só que é de uma forma totalmente diferente do que aqui ele está manifesta no céu. No céu ele está lançado o seu esplendor, ele está revelando o esplendor da sua glória. Aqui ele se manifesta de um jeito. Ele está num mercado, circuito que está aberto aqui, perto o Santos, né, que oferta pra gente ali, auxilia nas cestas, né? Então, lá dentro do ambiente do Mercado Santos, Deus está presente lá agora. Só que a presença dele lá agora, dentro daquele mercado, ela talvez nem sequer é notada. Porque as pessoas não estão preocupadas com a presença dele. Entende? As pessoas não estão buscando esse anseio de encontrar ele lá dentro. Eles estão buscando em fazer o rancho, fazer a compra, encher sua despensa, e está tudo certo também. Mas entende que há uma manifestação diferente lá. Há uma manifestação diferente nos cultos. Há uma manifestação diferente nos turnos. Mas o anseio e o desejo do nosso coração deve ser esse: preparar um local de descanso ao poderoso de Jacó, para que o tabernáculo de Deus, que está escrito lá em Apocalipse 21, habite na terra novamente, aonde céus e terra tornam-se um. Esse tem que ser o anseio do nosso coração, para que Deus revele a sua glória de uma forma mais intensa, de uma forma mais viva, aonde ele seja notada. Ezequiel 28:13 vai falar: estivesse no jardim, local de delícia, jardim de Deus, local secreto de Deus. Irmãos, esse tem que ser o anseio do nosso coração. Esse tem que ser o maior desejo do nosso coração. Ezequiel 31:9 vai falar de novo sobre isso, sobre um jardim de Deus, sobre esse local onde Deus carrega a sua presença. Nós podemos ver que o Éden é uma outra menção, tem várias coisas que vai nos mostrando e nos provando que o jardim do Éden era, né, esse santuário. Se a gente vê, nós vamos ver, né, provavelmente a próxima segunda, sobre a Arca da Aliança, sobre o tabernáculo de Moisés, e o que tinha em cima da Arca da Aliança. Não era 2 querubins. E o que os 2 querubins faziam? Qual era a responsabilidade dos 2 querubins sobre a Arca da Aliança? Não era guardar a presença de Deus? O que acontece quando o homem peca e é expulso do jardim? Lá em Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden 2 querubins, com uma espada flamejante, que eles eram responsáveis para guardar. Guardar o quê? Guardar a presença, guardar o caminho, a árvore da vida. Então olha só, lá na Arca da Aliança nós temos a menção de 2 querubins guardando a presença. Quando o homem peca e perde aquele relacionamento com Deus, Deus expulsa Adão e Eva do jardim e ele faz o quê? Coloca 2 querubins. Para quê? Para guardar a presença, para eles não terem acesso a esse caminho. Por quê? Porque agora eles se encontram pecadores. E se pecadores chegarem diante da presença de Deus, manifesta da sua forma plena, é fulminado de uma vez por toda, porque Deus não tolera o pecado. É o que aconteceu com Uzá. Uzá, cheio de boas intenções, foi apoiar a Arca da Aliança quando Davi estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. E ao encostar na arca, ele morre instantaneamente.
A gente ora muito por avivamento, a gente clama muito por avivamento, mas a presença de Deus em um avivamento pode ser perigoso. Nós podemos ler em Atos isso. Ananias e Safira chegaram diante da presença de Deus e apresentaram algo impuro, eles mentiram, eles estavam em pecado. E o que aconteceu? Eles caíram mortos na presença do Senhor. Então a presença de Deus é um local santo, é um local de descanso e de deleite. Mas para quem é pecador também é um local terrível. Por isso precisamos buscar a santidade. Por isso precisamos nos humilhar o tempo todo, né? Êxodo 25, 18 a 24. A gente vai começar a falar mais sobre o tabernáculo de Moisés e mais sobre o desdobramento da casa de Deus. Eu vou dar apenas um exemplo sobre a casa de Deus como um altar, porque se eu fosse citar todos os episódios dos altares aqui descritos na Bíblia, a gente ia ficar muito tempo aqui, muito tempo aqui. Uma dica bem legal para conhecer mais sobre Deus e como Deus se move, como Deus se manifesta com o homem também, é você prestar atenção quando aparece escrita a palavra altar e o que aconteceu ali. Noé construía um altar ao Senhor. Quando a arca baixou, Noé chegou em terra, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar ao Senhor. E Deus falava com Noé através do altar. Abraão, quando Deus foi e deu a promessa para Abraão, lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela. Assim que Deus falou com Abraão, o que Abraão fez? Construiu um altar ao Senhor. Quando ele saiu e chegou à terra que o Senhor havia dito com ele, o Senhor falou com ele novamente e ele construiu um altar ao Senhor. Quando Deus pediu para ele entregar o seu filho, Deus pediu para Abraão entregar Isaac aonde? Em um altar. Abraão subiu o monte, uma outra ligação de Monte Santo do Senhor, santuário, tabernáculo. Deus gosta muito de um monte. Apocalipse vai dizer que o Monte Santo do Senhor vai descer, que a cidade santa do Senhor vai descer. Então Abraão está subindo a um monte para adorar o Senhor e oferecer o seu filho a sacrifício. No que? Em um altar. Então um altar na Bíblia, sempre que aparece a palavra altar, ela revela algo sobre o relacionamento de Deus com o homem. Ela revela algo sobre como Deus quer se relacionar com o homem. Como Deus é relacional, como Deus é pessoal. Então um altar é um meio de comunicação, né? Mas antes vamos ler Êxodo 25, 18. Farás também 2 querubins de ouro batido. Farás 2 extremidades no propiciatório. Farás com que os querubins numa extremidade e outro em outra. De uma só peça, com ouro, com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo com suas asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estão voltadas para o propiciatório. Então os querubins estão olhando aqui. Isso aqui é só para arrematar aquela questão que eu disse dos querubins guardando, né? Aqui os querubins guardando a arca e os querubins guardando o jardim do Éden. Tem a mesma conotação. Eles estão guardando a presença do Senhor. Eles estão guardando a glória do Senhor. Falando sobre a casa de Deus no altar, Gênesis 28 conta uma história que todos conhecem de cor, ou pelo menos deveria, que é a história de Jacó fugindo do seu irmão Esaú. Jacó, que era conhecido como usurpador, né, por ter roubado a primogenitura do irmão, por ter roubado a bênção do pai. Olha o que fala ali em Gênesis 28, né? É o mistério, né, dessa relacionamento de Deus, ou como casa de Deus, através da vida de Jacó, ele fugindo de Esaú para Berseba, rumo a Harã, né? Em um determinado lugar, o sol já vinha baixado, ele cansado, fugindo do seu irmão. O que ele faz? Ele pega uma pedra e ele faz essa pedra de travesseiro. E durante o sono ele tem uma visão, durante o sono ele tem um sonho, né? Ele viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele. Né? Alguns comentaristas, e eu concordo com eles,
dizem que o Senhor aí escrito em maiúsculo era o próprio Jesus, dizendo que Jacó, quando olhou para o céu, quando ele viu a porta aberta, quando ele viu a escada, ele viu Jesus de pé na porta, né? Se a gente for ler João, tem um texto bem legal, João 1:47. Já a gente volta aqui em Jacó, que ele fala algo justamente sobre essa passagem aqui. Pelo menos eu acredito que é essa passagem. João 1, perdão, não é 47 não, é 51. Diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Alguns comentaristas vão dizer que Jesus não só estava de pé, a ponto de Jacó poder enxergar o Senhor de pé na porta, como o próprio Jesus era a própria escada, por onde os anjos subiam e desciam. Eu gosto muito de ler comentários sobre Gênesis, de ler comentários sobre os textos bíblicos, porque a gente vai vendo aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente cria e estava errado e a gente precisa se arrepender e crer da maneira certa, né? Então, Gênesis 28 acontece isso. Jacó vê o Senhor de pé diante dele, né? E ele anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio. Essa é só um desdobramento das promessas feitas a Abraão. E por tua descendência, eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que te prometi. Jacó acorda desse sonho, Jacó acorda dessa visão, e ele tem a sua primeira experiência com Deus vivo. Jacó, ele ouvia falar das experiências de Abraão, ouvia falar das experiências de Isaque. Não é à toa que Deus se revela para ele como um Deus geracional. Sou um Deus de Abraão e sou um Deus de Isaque, né? O Deus do qual teve essas experiências com o seu pai e o seu avô. Então, Jacó agora ele tem a primeira experiência dele, cara a cara com Deus, tete a tete com Deus. E o que ele faz? Até então, para Jacó, Deus era só um Deus de ouvir falar, né? Um Deus notícia, um Deus noticiado, né? E o que Jacó faz logo na sequência? Ele faz o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então ele não está dizendo assim, a presença do Senhor passou por aqui e me encontrou dormindo no chão. Não. Ele estava dizendo assim, a presença do Senhor estava manifesta nesse local. E eu não havia percebido. Eu não percebia, eu não sabia que essa presença estava aqui. Então ele foi tomado de um medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Jacó, com a primeira experiência que ele teve com Deus, a primeira experiência real, a primeira experiência, aquela que a gente nunca esquece, né? Aquela que marca o nosso coração. O que ele faz? Ele é tomado por um espanto, por um temor, porque ele viu o Senhor que é santo. Ele viu aquele que é a santidade. E automaticamente, quando um pecador vê aquele que é santo, e ele olha para si, ele vê que esse é um ambiente terrível, que não é um ambiente bom de se estar, porque Deus é plenamente santo. Então o que ele faz? Ele já fala: quão terrível é esse lugar. A presença de Deus estava aqui, eu não sabia. Esse lugar aqui é onde eu dormi, que é essa pedra aqui que eu coloquei. Não é outro lugar senão a porta dos céus. Não é outro lugar senão a porta dos céus. E aí ele continua. Ele tem uma revelação de Deus agora. Ele tem uma revelação que Deus
quer essa habitação, que Deus quer ter esse relacionamento. Por isso que Deus apareceu para ele em uma visão. Jacó viu essa escada ligando o céu e a terra, onde anjos subiam e desciam. E o que Jacó faz? Jacó poderia contar aquela experiência para alguém. Seria apenas uma experiência noticiada a outro, um testemunho a outro. Mas não, ele decide pegar a revelação que ele teve sobre o Senhor, sobre o seu senhorio, sobre aquele local ser a porta dos céus. E ele decide tornar essa revelação, que antes era oculta a ele, física, de uma forma material. Então o que Jacó faz? Jacó toma uma pedra, que era a pedra que ele pegou para dormir. Ele coloca a pedra de pé como um pilar. Ele derrama óleo, ele unge essa pedra no topo, ele unge o topo da pedra. E ele fala, esse lugar não é outro senão Betel, a casa de Deus. Embora a cidade anteriormente se chamasse cidade de luz, ou local de luz, ou portadora de luz, Jacó muda o nome. Ele fala, essa cidade, esse local, essa região, não é outra coisa senão a casa de Deus. Porque aqui eu encontrei o Senhor. Então aquele local que era um local passageiro, para Jacó, muitos poderiam passar ali e encontrar apenas aquela pedra. Mas para Jacó não. Jacó sabia que aquele local e aquela região era a casa de Deus. Era um local onde carregava a sua habitação, carregava a habitação de Deus de alguma forma, a ponto de usurpador dormir usurpador e acordar dizimista, acordar fazendo oferta, derramando um óleo, né? Ele pega essa revelação e traz essa revelação de casa de Deus. Ele torna essa uma revelação pública. Levanta um altar ao Senhor de uma forma muito simples, mas cheio de temor, consciente da presença de Deus, consciente da relação de Deus com o homem. Ele torna a revelação física, ele torna ela pública. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Que Jacó tem em mente com esse local? Que esse é um local que serve para mim como ponto de encontro. Por que esse local é um ponto de encontro? Porque esse é um local onde Deus habita. Esse é um local que carrega a presença de Deus. Assim como Deus se revelou na sarça como um grande eu sou e realizou grandes feitos para libertar o povo dele no Egito de uma forma grandiosa, ele vai e fala lá em Êxodo 25:8, me farão um santuário que eu possa habitar no meio deles. Jacó faz meio que não um processo inverso, mas ele dorme, tem uma revelação que aquele local carrega a habitação de Deus. Ele levanta, unge aquela pedra e fala, esse lugar não é outro, essa cidade não é outra, senão um local onde Deus habita. Ele muda o nome da cidade. A cidade que antes era conhecida como cidade de luz ou portadora de luz, agora passa a ser conhecida como a casa de Deus, Betel, a casa, o lar de Deus, a morada de Deus. E para outros eu não sei o que significaria, mas Jacó, quando alguém falasse de Betel, na cabeça dele automaticamente é um local onde eu encontro Deus manifesto na terra, de uma forma onde eu não encontrei em nenhum outro lugar. Deus, depois de um tempo dessa história de Gênesis 28, lá em Gênesis 30 e alguma coisa, Deus vai e fala para Jacó, volta a Betel, no local onde eu falei contigo, e construa para mim um altar. E aí Jacó vai e volta e constrói um altar ali, agora de uma forma mais diferente, um altar mais bonitinho, mas com o mesmo temor. Por quê? Porque ele tinha convicção, tanto que ele chega e fala para sua esposa, larga os ídolos aí, larga os falsos deuses aí, me entrega esses pingentes, esses colares, esses brincos de argola que você está usando aí, tira tudo isso, vamos nos santificar porque nós vamos encontrar Deus, nós vamos para a casa de Deus, onde Ele falou comigo a primeira vez, então nós não podemos carregar nenhum outro ídolo, precisamos nos purificar, precisamos nos santificar, então deixa tudo, abandona os ídolos, busca santificação, busca arrependimento, e aí agora sim, vamos ao local onde é a casa do Senhor, vamos ao local aonde Deus habita,
aonde Deus está presente. E Jacó faz aquilo que nós vimos antes da aula, aquilo que estava escrito em Levíticos. Ele procura a santificação, ele abre mão dos falsos ídolos, ele busca se purificar e ele vai para um local onde ele tem a plena revelação e o pleno conhecimento de que aquele lugar carrega a habitação, e aquele lugar carrega a habitação, carrega a presença de Deus. Portanto, é um local seguro, aonde ele poderia voltar, porque ali ele sabia que, sem sombra de dúvidas, ele encontraria Deus manifesto. Deus falaria com ele, Deus traria instruções para ele, dos próximos passos, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. Por quê? Porque Jacó tinha consciência que aquele lugar era o lugar que carregava a habitação do Senhor. Essa aula, ela se encerra por aqui. Quero pedir perdão para vocês, eu estou bem ansioso e fiquei nervoso a maior parte da aula. Repeti muita coisa, isso é bom porque é pedagógico e eu vou repetir de novo. O que nós precisamos ter em mente para falar sobre a casa de Deus, para falar sobre a habitação do Senhor, para entender essa questão do Jardim do Éden como um santuário. Nós precisamos pegar os textos que descrevem a construção do tabernáculo, que descrevem a tenda do encontro. Sabe a tenda do encontro de Moisés, onde Moisés ia para ter com Deus? A nuvem descia sobre a tenda do encontro. Moisés saía dali com o rosto dele brilhando e um véuzinho na frente do rosto para não escandalizar o povo. Imagina como era Adão, que vivia na presença de Deus, que Deus andava no meio dele. A fisionomia de Adão é algo que eu não consigo imaginar, porque se Moisés, que passava poucos instantes na presença de Deus, já saía com o rosto brilhando, imagina Adão que caminhava com Deus pelo jardim. Então, pegue esses textos que falam sobre a tenda, que falam sobre o tabernáculo, que falam sobre o templo, aonde Deus fala, eu serei o seu povo, vocês serão o meu Deus. Pode voltar uns versículos antes e seguir uns versículos depois, que você vai encontrar aquelas palavrinhas. Todo, tudo, concluiu, feito a obra, examinou, abençoou. Grifa essas palavrinhas. E sempre que você estiver procurando a Bíblia, lendo a Bíblia, procurando algo sobre a casa de Deus, ou simplesmente lendo na leitura panorâmica, e você encontrar essas palavrinhas, ela está dando um indício de que ali há um sinal de manifestação de Deus. Ali é um sinal de Deus se relacionando com o homem. Ali é um sinal de Deus expressando o anseio e a vontade de habitar com o seu povo. Então, essa aula consiste em trabalhar apenas esse aspecto de habitação do Senhor, de local de oração, de local de encontro, de uma adoração rendida. Lembrando que oração, adoração e esses serviços litúrgicos não é nada mais, nada menos do que o ofício sacerdotal, o trabalho sacerdotal. Então, o que nós vimos nessa aula hoje? Que Deus criou o Éden como seu jardim, como um santuário, onde ele se relacionava com Adão, com o homem no seu santuário. Adão era uma representação de um sacerdote, né? Ele era uma representação de alguém que oferecia serviços sacerdotais. A mesma palavra que é usada para cultivo em Gênesis é a mesma palavra que é usada para culto em Êxodo. Então, não tem distinção. O cultivo de Adão era o culto feito a Deus, era a liturgia entregue a Deus no tabernáculo. Deus se relacionava com o homem de uma forma intensa, de uma forma que nós não conseguimos imaginar. Eu não consigo imaginar. Minha mente não consegue pegar e falar, cara, Deus se relacionava com Adão de uma forma plena. Mas a Bíblia fala isso, que Deus caminhava como ele era no jardim. E ela garante em Apocalipse 21, o texto que o Félix leu, Apocalipse 21, de 1 a 3, que o tabernáculo de Deus vai voltar na terra. Paulo fala lá em Filipenses que céus e terra, céu vai convergir sobre a terra. Então céu e terra vai voltar a ser um ambiente só. Então por que é importante nós entendermos essa questão do tabernáculo, do santuário de Deus no jardim
e desse tabernáculo de Deus descrito em Gênesis, que vai convergir e se tornar uma coisa só. É porque esse deve ser o nosso anseio. Nós devemos ansiar essa convergência, nós devemos desejar isso acima de tudo, né? O salmista fala, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outros lugares. O Jardim do Éden, o local de delícia, ele fala também a respeito de satisfação, né? Então, há um vazio dentro do coração do homem. Na psicologia, eles chamam de registro oculto. Há um registro oculto da presença de Deus dentro do homem. E o homem busca preencher esse vazio com qualquer coisa que traga satisfação e prazer a ele. E aí nós vamos criando ídolos e enfiando tudo para dentro a ponto de satisfazer esse vazio. Mas a verdade é que nós só iremos satisfazer esse vazio dentro do nosso coração, esse vazio em nosso interior, quando nós construirmos um local de descanso ao poderoso de Jacó, ou quando nós encontrarmos um local de descanso ao poderoso de Jacó, quando Deus vier habitar conosco de uma forma plena. Aí esse vazio vai ser plenamente preenchido. Por quê? Porque estar na presença de Deus significa ser satisfeito plenamente. Significa não ter falta de nada. Lembra que eu falei da glória de Deus? Para estudar a casa de Deus, ela está dentro do que seria um aspecto da glória de Deus. E eu falei do relacionamento da Trindade, é isso. Eles são satisfeitos em si mesmos. Eles são plenos, eles não têm falta de nada. E esse amor transbordou e criou tudo aquilo que existe para que nós viéssemos a ter esse mesmo relacionamento. Lembra lá no início que eu falei que na oração de Jesus, em João 17, Jesus ora para isso. Para que aqueles que estavam com ele conhecessem a glória que foi outorgada a ele antes da criação do mundo. Qual que era a glória de Jesus antes da criação do mundo? Era essa glória relacional. Era essa glória de comunhão do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito, né? Da dança da Trindade. O Christopher Walker tem um livretinho muito bom chamado A Dança da Trindade, não perca. Silas Barbosa tem um livro também escrito Eu Creio em um Deus que Sabe Dançar, porque ele fala dessa dança do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito, dessa plenitude de comunhão. Deus nos criou para sermos seres relacionais. Ninguém consegue ser nada sozinho. Ninguém consegue ser nada sozinho. Até para ser um tonto, você precisa de alguém para olhar e falar, essa pessoa é tonta. Ninguém consegue ser nada sozinho. Ninguém é inteligente sozinho. Ninguém é perfeito sozinho. Ninguém é bom sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Por quê? Somos seres relacionais. Por quê? Fomos criados à semelhança de um Deus que é relacional. E Deus se relaciona com o homem desde antes da queda. Deus não deixou de se relacionar com o homem após a queda. E Deus trouxe o evangelho para mostrar para o homem que ele quer, e ele resolveu o problema do pecado. E ele quer habitar com o seu povo. Deus está trabalhando na terra, preparando uma noiva para o seu filho. Porque Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus familiar, Deus é um Deus pessoal. Entender os desdobramentos da casa de Deus, que era o santuário no Éden, o jardim santo do Senhor, que houve a queda e o homem passou a se relacionar com Deus através dos altares. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os altares do Senhor, eu não vou aprofundar os altares na Bíblia. Só em Êxodo há mais de 20 expressões sobre Deus se revelando através dos altares, tá? Se você quiser conhecer mais sobre os homens de Deus e os altares na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem uma apostila na Impacto Publicações chamado O Altar na Bíblia, do cara que foi meu professor no seminário, o Harold Walker. Então, só digitar lá, Harold Walker, altares na Bíblia. Você vai encontrar uma relação de Gênesis e Apocalipse, de todos os altares na Bíblia, e de como Deus se relaciona por meio dos altares, e de cada um de uma forma diferente. Porque Deus tem um escândalo de particularidade com cada um. O mesmo jeito que Deus fala comigo não é o mesmo jeito que Ele fala com você, não é o mesmo jeito que Ele fala com o Félix, não é o mesmo jeito que Ele fala com o Adriano. Deus comunica com cada um de uma forma diferente. Pode ser semelhante? Sim.
Pode ser algumas coisas que batem sejam iguais? Sim, mas não é totalmente igual. Deus tem um jeito específico de falar com você, Deus tem um jeito específico de falar comigo. E nós só vamos entender melhor tudo isso, entendendo e desejando esse local de habitação. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, Felicão ou Letícia. Se tiver alguma pergunta... Tem, mano, tem sim. Podem fazer. A primeira Só vou aqui beber um é: pouquinho de água. uma palavra me saltou e bateu forte. Habitação. Poderia definir em uma frase? Habitação em uma frase? Isso. Cara, eu acho que é muito simples. Seria o local onde Deus habita. Mas... para colocar de uma forma intensa, a habitação, um local onde Deus se manifesta de uma forma plena, onde Deus está presente de uma forma plena. A segunda é Éden. O Éden é a primeira habitação, certo? O que seria um momento especial da viração do dia de Gênesis 3:8? Seria o tempo a sós com Deus, o nosso devocional? Cara, eu acho que a viração ali do dia, eu sou uma pessoa muito ligada à natureza. Perdi um pouco essa ligação com a natureza porque mudei para Curitiba, tem muito prédio aqui. Mas se você estiver na beira do mar e você vê que o pôr do sol está se aproximando, você vai ver que a maré vai subir. Se você estiver na beira de um rio, você vai ver que vai acontecer a mesma coisa. A maré vai subir. Se você estiver no meio de um pasto, você vai ver que vai ter uma revoada de passarinho, que eles vão se aconchegar, depois de muito barulho, vão ter um período de silêncio em uma árvore, né? Então parece que a viração do dia, o pôr do sol para mim é como se fosse um momento único do dia, assim, aonde toda a movimentação na Terra, tanto a natureza quanto algumas coisas em relação à estação, ela muda. Então, para mim, essa mudança, esse relacionamento no pôr do sol, não é nada mais, nada menos do que relacionamento de uma forma intensa mesmo. Acho que é um convite de Deus nos chamando a um local de intimidade, sabe? A um local de comunhão. Vem para esse local que é único, né? Contempla a minha glória, a minha beleza, né? Se você parar para pensar, que nem eu dei o exemplo do pôr do sol, de um momento do pôr do sol na praia, né? Quem não gosta de ver o sol se pondo na praia, né? Ou numa montanha alta. Cara, é uma beleza que é paradisíaca, que enche os olhos, né? E se você olhar para essa beleza e você ter a consciência de que ela é apenas um reflexo ofuscado da beleza de Deus, isso é algo que vai te trazer um espanto, pode te comover, pode te levar a um período de relacionamento íntimo, assim, ímpar, né? Meio mítico, por conta da minha experiência com a natureza, de observar os animais e alguma coisa? Sim, mas eu acho que esse pôr do sol não é nada mais, nada menos do que um convite para se relacionar. Show. Tem a terceira aqui, as palavras ali que você citou, né? Cultivo, culto, sacerdócio. Será abordado mais sobre o sacerdócio de todos os santos? Você poderia defini-lo para nós? O sacerdócio de todos os santos, se fosse falar dele de uma forma geral aqui, ele daria mais uma aula, né? Digamos assim. Mas o sacerdócio de todos os santos tem a ver com esse ofício de ministrar a Deus diariamente, né? De eu ter a consciência de que eu sou consagrado ao Senhor, por isso eu não procuro aquilo que roube a minha santidade ou aquilo a qual eu me suje. E eu tenho a consciência que diariamente, não importa se eu estou bebendo um copo de água, eu estou fazendo isso aqui para expressar a glória de Deus. Não importa se eu estou indo para o meu trabalho, eu estou sendo melhor no meu trabalho, porque é para expressar a relação de Deus. Então, a minha relação com Deus, né? O expressar o Deus a qual eu sirvo. Então, o sacerdócio de todos os santos, para mim, de uma forma geral,
tem a ver com isso, tem a ver com ministrar culto e adoração a Deus 24 horas por dia, independente do ambiente a qual eu tô, né? Mas eu acho que dá para entrar em contato com o pessoal aqui do curso, né? O Diogo, a Letícia, o William. Eu acho que dá para disponibilizar a aula do William, que o William falou um pouco sobre o sacerdócio, né? Sobre o ofício sacerdotal na disciplina de teologia da oração. Então, acho que vale a pena você dar uma olhada, dar uma pesquisadinha, solicitar para eles ali de repente, porque ali vai ter mais detalhes, né? Como eu falei, dá para abranger muita coisa, mas de uma forma geral. O sacerdócio de todos os santos, ministrar a Deus 24/7. É você entender que eu acordei para a glória de Deus, então eu já devo louvá-lo por causa disso. Que se eu bebo um copo de água é para expressar a glória dele, né? Então é para expressar louvor a ele, gratidão a ele, né? Então tem a ver com ministrar ao Senhor o tempo todo. O sacerdote ministrava diante de Deus. Então o sacerdócio de todos os santos, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu posso ministrar ao Senhor tudo aquilo que eu estou fazendo no meu dia. E mesmo dormindo eu posso ser como a noiva de Cantares, que eu estou dormindo, mas o meu coração deseja e anseia pela presença do amado, pela presença de Deus. Fechou, mano. É isso aí. Então, até segunda. Tamo junto. Deus abençoe. E pede lá no grupo, pro Diogo, ou pra Letícia, ou pro William, para eles disponibilizarem essa aula do Santos dos Santos, do Sacerdócio de Todos os Santos. E veja também a pregação do William sobre a comunhão. Você vai entender um pouco mais sobre essa questão de glória de Deus, habitação e intimidade. Boa noite, meus irmãos.